Vamos iniciar com o capítulo 1 e vamos fazer a leitura até o versículo 6 deste livro, pequeno livro de Ruth. Aqui diz: E sucedeu que nos dias em que os juízes julgavam, houve uma fome na terra, e por isso um homem de Belém de Judá saiu a peregrinar nos campos de Moabe, ele e sua mulher, e seus 2 filhos. E era o nome deste homem Elimeleque, e o de sua mulher Noemi, e os de seus 2 filhos Malom e Quilion, efrateus de Belém de Judá. E chegaram aos campos de Moabe, e ficaram ali. E morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com os seus 2 filhos, os quais tomaram para si mulheres moabitas. E era o nome de uma órfã, e o nome de outra Ruth, e ficaram ali quase 10 anos. E morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando assim as mulheres desamparadas dos seus 2 filhos e de seu marido. Então se levantou ela com as suas noras, e voltou dos campos de Moabe, porquanto na terra de Moabe ouviu que o Senhor tinha visitado o seu povo, dando-lhes pão. A história muito conhecida aqui de Ruth, e eu gostaria de tratar do tema, uma palavra transcorre toda a história, e é a palavra resgatador. Quando eu pensava nesse tema, e percebemos que o ponto alto dessa história é o resgate, é a remissão, é resgatar. Então eu pensei numa situação que todos nós, certamente você, já esteve assistindo informações sobre isto, quando acontece um sequestro. Um sequestro é algo terrível, porque uma pessoa é levada, tirada do seu espaço pessoal, arrastada para um ambiente onde ela não tem controle mais, onde ela não tem domínio mais, e ela acaba ficando como prisioneira daquela situação. E esta ideia do sequestro pode parecer muito forte para colocar dentro desse tema, mas resgatar só faz sentido quando alguém verdadeiramente está numa situação semelhante a alguém que foi sequestrado. Mas como é que isso está aqui dentro desse texto? Exatamente nos versículos que lemos. Os versículos que lemos estão apresentando uma sequência de acontecimentos que se deram na vida daquelas pessoas por escolha inicialmente, mas provavelmente por escolha, por ignorância, não era sabendo que realmente era um mau caminho aquele. Mas foi uma sequência de acontecimentos. Primeiro, deixando a terra do seu Deus, a terra de Israel, deixando a cidade que tem o significado casa de pão, que é Belém, um dos significados é este, e indo para uma terra estrangeira, para um povo que tinha até uma maldição sobre eles, Deus havia dito que esse povo não deveria vir para o santuário, não deveria vir para os lugares sagrados de Israel, porque era um povo que tinha combatido Israel no deserto, os moabitas. Eles desceram para Moabe. Ali acontece uma catástrofe, uma crise, uma situação muito trágica, que foi a morte do marido de Noemi, o Elimeleque, e na sequência mais uma decadência terrível, que foi a morte dos 2 filhos, que casaram com moabitas e acabaram os 2 morrendo. Então imagine a situação de Noemi. Ela ficou sim, presa numa condição muito triste, muito complicada. Ela perdeu o marido, perdeu os 2 filhos, perdeu o herdeiro, porque não tinha um herdeiro da sua herança. Ela perdeu tudo, ela se tornou uma viúva, pobre, numa terra estranha, numa condição que precisava um resgatador. E que ela não tinha noção de como poderia aparecer um resgatador. Porque dentro desta lei do levirato, que era a lei de que quando morresse esse filho de Noemi casou-se com Ruth. Quando ele morreu, pela lei do levirato, um irmão dele,
deveria tomar essa esposa dele, porque não tinha filhos ainda, e ter um filho para a continuação da herança. Ou então a um parente mais próximo. Mas Noemi não tinha essa expectativa, porque inclusive na sequência da história, ela não favorece que Ruth vá com ela, que as noras voltem com ela para Israel. Aqui o texto diz que quando completou 10 anos, mais ou menos, que eles estavam lá, o texto cita 10 anos aqui, ela então decidiu retornar para a sua terra. Olhando um pouco o contexto do livro, nós vamos encontrar este livro no período dos juízes, e esse foi um período de mais ou menos 350 anos da história de Israel. Este foi um período descrito como um tempo sem princípios. Não havia uma orientação clara sobre como é que uma pessoa se conduz no reino de Deus. E talvez tenha sido esta a razão porque esta família errou tanto na sua decisão. Porque eles não tinham uma orientação muito prática no seu povo de como buscar a orientação de Deus, a vontade de Deus para a sua vida. E passaram a tomar decisões e sofrer consequências. Não posso dizer que foram diretamente por causa das decisões, mas foram decadências muito grandes na sua vida, ficando apenas a Noemi sofrendo essa situação. O estado espiritual de Israel nesse tempo é declarado como um estado sem rei e sem direção, sem orientação. Nós podíamos dizer que é um tempo de relativismo, porque eles não tinham orientação clara, e nós encontramos isso em Juízes capítulo 17, verso 6, quando apresenta esse tempo, e esse texto de Juízes diz: naquele tempo não havia rei em Israel, e cada um fazia o que lhe parecia melhor. Sendo assim, eles não tinham mesmo muito apoio para tomar uma boa decisão na sua vida, porque o seu povo não tinha regras claras, objetivas, princípios claros. Há períodos na história humana que as pessoas perdem o discernimento daquilo que é bom, daquilo que é certo, daquilo que é justo. Não tem um referencial, um ponto de referência, não tem um bom conselho, não tem uma orientação clara. E no sentido nosso, do Novo Testamento, provavelmente perdemos a orientação da direção de Deus para nós. É possível acontecer isso. E esta história de Ruth traz então para nós esta restauração. E ao mesmo tempo, ela mostra que no momento em que ela decidiu firmemente voltar com a sua sogra, ela tomou uma decisão por fé no Deus verdadeiro. Olhando a ideia do resgatar aqui, nós encontramos nesse texto uma sequência de erros dos quais Deus quer arrancar Noemi, retirá-la dessa situação. Decisões e caminhos errados. Traumatizada pelas perdas irreparáveis do esposo e dos 2 filhos. E nesse momento surge uma decisão muito forte. Ela decide voltar. E esta decisão é um símbolo do arrependimento. Ela tem uma ideia aqui do arrependimento que acontece no coração de uma pessoa quando chega a um ponto em que percebe que está perdido, desorientado e quer voltar. Aqui estão princípios muito claros. Como fazer o caminho de volta? Como podemos retornar de um lugar de abismo onde caímos? Eu não sei a tua situação. Eu não sei se você tomou decisões certas durante a vida toda ou tomou decisões erradas. Algumas erradas. Também não sei se por outro motivo, que não há uma explicação clara, tenhamos entrado num momento de crise parecido com o que é essa situação dessa família. De perdas consecutivas, uma decadência cada vez maior e não encontrando forças para retomar o caminho. Mas aqui encontramos alguns princípios. E nós vemos aqui abandonar completamente Moabe. No momento em que se conscientizaram que a Noemi, agora sozinha, ficou consciente de tudo que se passa e que ela não tem mais futuro naquela terra, voltar para a terra de Deus. Voltar, mas não deixar glórias do passado, não trazer junto aquele passado. Voltar
e deixar tudo para trás, voltar para Deus. E essa é a ideia do arrependimento. Retornar vazia à presença de Deus. Ela disse que ela vinha sem nada, e ela disse: não me chamem Noemi, podem me chamar de Mara. Voltar sem nada, sem nenhuma glória do passado. Não trazer junto valores da velha vida. Não é possível carregar as duas coisas. Aquilo que fazíamos antes de conhecer Jesus, trazermos para a vida cristã. Não é possível fazer um sincretismo das nossas crenças de Moabe com as crenças de Israel. A Ruth não queria isso. Quando ela faz a sua afirmação de fé, ela é uma afirmação muito bonita, usamos muito essa frase, especialmente em casamentos. Quando ela diz: o teu Deus é o meu Deus, o teu povo é o meu povo. Uma afirmação profunda de deixar todo o velho passado, deixar o seu próprio povo para aceitar o convívio junto com o povo de Deus. Então aqui é o deixar os valores da velha vida. Não é fazer um sincretismo, unir valores. Aquilo que eu gosto eu trago comigo. Para servir a Cristo tem que abandonar tudo aquilo que tem relação com a vida do pecado. E assim foi o que ela fez. Retornou à motivação espiritual. Ela trouxe uma motivação realmente firme de servir ao Senhor. E quando olhamos ali, olhe para a história, leia essa história mais uma vez. Você vai perceber que a Ruth, especialmente, ela adotou uma atitude humildade, aceitando todos os conselhos que a sogra dava a ela, né? Ela obedeceu e ela tinha também no seu coração uma certeza de fé. Ela sabia que ela podia obedecer mesmo diante de uma situação desesperadora. Porque eles chegaram em Israel, as duas chegaram, e não tinham expectativas de que a Ruth seria bem aceita entre o povo judeu. E a Noemi não tinha nada para oferecer. Era mesmo uma viúva pobre que decidiu até trocar o seu nome e dizer: eu sou uma amargurada. A minha vida não faz mais sentido. Só que no plano de Deus e no lugar onde ela estava fazia todo sentido. Por isso a melhor coisa que uma pessoa faz quando acha que está longe é voltar. É humilhar-se, é fazer o caminho de volta como esta Ruth fez. Ela foi muito humilde. E é nesse contexto todo que aparece o resgatador. E é interessante que eram dois resgatadores, porque eram os parentes mais próximos que deviam casar com ela se quisessem. Por lei deveriam, mas ele podia recusar, né? E ele poderia então dizer que não, mas por lei ele deveria se casar com a Ruth para que ela tivesse um filho, para que esse filho fosse o herdeiro da herança da Noemi. Senão essa herança ficaria perdida e a própria Noemi ficaria abandonada como viúva. Nós temos no capítulo 4, versos 5 e 6, vamos fazer a leitura desses dois versículos. Capítulo 4, versos 5 e 6, está aqui falando dos resgatadores. E aqui fala do primeiro e logo em seguida fala do Boaz, que é o segundo resgatador. Diz aqui no versículo 5, disse porém Boaz: no dia em que comprares a terra da mão de Noemi, também a comprarás da mão de Ruth, a moabita, mulher do falecido, para suscitar o nome do falecido sobre a sua herança. Então disse o remidor: para mim não a poderei redimir, para que não prejudique a minha herança. Toma para ti o meu direito de remissão, porque eu não a poderei redimir. Era na verdade o que Boaz esperava, porque nesse momento que Boaz vai procurar o primeiro remidor e fazer dentro da lei as coisas que tinham que ser feitas, o Boaz já estava mesmo, eu não sei se posso dizer apaixonado por Ruth. Dá a entender pelo texto que Boaz era um solteirão rico. Era alguém que não tinha uma outra família. Mas ele realmente gostava de Ruth. E nesse ponto final do livro já está a mostrar um relacionamento e uma promessa até. E aqui o texto diz então que o primeiro resgatador se recusa. Esse remidor, que a palavra em hebraico aparece mais ou menos 20 vezes, esta palavra e as derivadas dela, falando desse resgatador. E esse remidor, ou esse resgatador, apresentam
uma semelhança ao próprio caráter do povo de Israel nessa época. Um povo materialista, famílias que não ensinaram a lei de Deus aos seus filhos, gerações que esqueceram as obras de Deus no passado, que não sabiam a sua origem praticamente. E este primeiro resgatador dá a entender que ele tem essa característica, que representa o próprio povo de uma forma geral praticamente. A decisão dele, veja só o que ele diz no versículo 6. Não poderei. Por que não poderá? Não podia. Por que não poderei? Ele diz aqui. Ele diz, não poderei para não prejudicar a minha herança. Eu não poderei redimir a Ruth para não prejudicar a minha herança. Vemos então que ele estava visando lucro. O seu interesse era material. E ele não queria prejudicar a sua herança. Ele não queria comprar a propriedade que seria então de Noemi, que voltaria a ser de Noemi, porque comprando teria que deixar com ela depois. Voltaria esta descendência e ele não teria direitos a isso. O seu caráter revela que ele queria os benefícios de ter aquelas terras que pertenceu a Noemi, mas não queria o compromisso. É como um cristão que ele quer os benefícios da graça de Deus, mas ele não quer o compromisso da obediência, do serviço, da dedicação da sua vida ao Senhor. Então, muitos cristãos podem ter uma experiência semelhante. Tudo aquilo que possa ameaçar o seu tesouro material, eles não querem fazer compromissos no reino de Deus que traga esse tipo de prejuízo, prejudicar a minha herança, como disse ele. Os interesses materiais estavam acima daquilo que vinha da lei do Senhor, que era resgatar a própria Ruth. A visão egoísta impediu de investir em pessoas consagradas ao Senhor, que no caso, Ruth e a própria Noemi agora, ao voltar, a sua vida está outra vez consagrada a Deus. E então ele não tinha interesse em pessoas, ele tinha interesse em dinheiro. Esse é o primeiro resgatador e pode estar simbolizando ou sendo semelhante ao caráter de Israel nesse tempo e talvez de muitos cristãos que vivem para este mundo, que não estão preocupados em usar a lei de Deus para a glória de Deus, mas usar a lei de Deus para benefício próprio. É assim que ele queria, usar aquela lei do levirato para ele ficar com todas as terras e não investir na vida dessa pobre mulher, a pobre Ruth. Não quis receber Ruth. Agora o segundo é o Boaz. E Boaz mostra aqui mesmo o caráter do Redentor. E quando nós olhamos Boaz e colocamos semelhante a Jesus Cristo, vemos que Cristo deu-se totalmente para resgatar a nós e a todos aqueles que querem hoje o resgate que ele pagou na cruz do Calvário, para resgatar o perdido que nada merece, oferecendo vida eterna a nós que não merecemos. Esse segundo remidor, o resgatador, Boaz, decidiu receber Ruth, esta mulher gentia, esta mulher de origem pagã, decidiu receber Ruth, esta pobre viúva moabita, de um povo desprezado pelo mal que também fizeram a Israel no passado. Boaz seguiu exatamente o mandamento da lei. É muito interessante isso. Leia a história e veja o que acontece. Boaz não aceita se casar com a Ruth até que a lei seja confirmada. E quando há aquele encontro, quando a Noemi diz, vai até a eira, vai lá que o Boaz está na hora da colheita, ela já tinha ido uma vez, sem dúvida, mas agora ela ia lá para deitar-se aos pés dele depois que ele adormecesse. Ela iria deitar aos pés. E quando ele acordou, tarde da noite, lá estava uma mulher deitada aos seus pés, lá na eira. E ele leva um susto, certamente, como o texto até retrata isso, mas ele cumpre outra vez aquilo que a lei diz. Ele podia, como nós podemos dizer, ter se aproveitado de Ruth. Estavam sozinhos lá. Muitos
jovens cristãos ou pessoas cristãs não levam tão a sério esse princípio de que só depois do casamento podem ter relacionamentos. E por isso, esse Boaz é um grande exemplo. E a própria Ruth também. Porque ele pediu a ela que saíssem antes que pudessem ser reconhecidos de manhã. Deu muito mantimento a ela, uma grande porção, para que ela levasse para casa. E disse a ela que ela devia sair antes que pudessem ser reconhecidos. O cuidado que alguém tem que ter com o bom testemunho, que uma pessoa cristã tem que ter em agir nesse mundo de maneira que as pessoas não tenham do que nos acusar. E o apóstolo Paulo fala sobre isso, dizendo que nós devemos ter esse cuidado com a nossa prática, com não dar um mau exemplo, uma impressão do mal. Qualquer pessoa que viste uma mulher bem vestida, saindo da eira de manhã cedo, sabendo que Boaz dormiu lá, sem dúvida ia pensar que dormiu com ela. E aí ficaria muito feio para ele, que era um jovem ou um solteirão, se é o caso, como percebemos no texto, parece que é isso, e que ele não estava sendo fiel ao seu Deus. Então nós vemos realmente uma atitude muito respeitosa e valiosa para um cristão, como exemplo para um cristão. Agora vamos para o final do texto e vamos perceber os resultados. Quando alguém assume uma posição de fé, de obediência, qual é o resultado? Então nós vamos encontrar aqui, em termos de família, o capítulo 4, diz que, no verso 21, que o Boaz, depois que casou-se com a Ruth, teve um filho. Aliás, o Boaz teve um filho que é Obed. Obed gerou a Jessé e Jessé gerou a Davi. Quando a história foi escrita, Davi já estava na história e foi retratado toda a sequência da bênção da vida deste casal que realmente tomou atitudes corretas. Depois nós temos também uma expressão que eu gostaria que você lesse, que nós pudéssemos ler agora, que está no capítulo 4, o verso 15. Aqui nesses versículos 15, 21 e 22, aparecem essas expressões muito interessantes. Veja o versículo 15. Ele te será por restaurador da alma, nutrirá a tua velhice, pois tua nora que te ama o deu à luz, e ela te é melhor do que 7 filhos. Essas expressões são muito fortes e mostram o resultado do resgate. Aquilo que Deus faz é tão bom quando nós obedecemos a Ele, é tão grande que terá um resultado permanente. Nós temos aqui no caso da Noemi, o texto dizendo, Ele restaurará a tua alma. Deus quer restaurar a tua alma. Deus quer restaurar a força para decidirmos de novo. Não sei em que erros, quais são os caminhos, quais são os fracassos da sua vida. Mas todos nós temos certos fracassos na vida. E aqui o texto mostra, nessa história toda, que Deus quer prover um resgate para a nossa alma. Se a sua vida não foi salva ainda por Jesus Cristo, Ele é o único que pode salvar você. Ruth não tinha outra alternativa. Não havia alguém que pudesse salvá-la, a não ser que o resgatador concordasse em fazê-lo. E um deles não concordou, mas o Boaz concordou. E o Boaz tem agora a bênção, que o texto se refere a ele também, não só a Ruth e não só a Noemi. E o texto diz, proverá para a tua velhice. Olha a história e veja que o texto vai dizer que Boaz teve um filho. Boaz teve um filho. Não diz de outro filho. Não diz de outra esposa, que ele tivesse um segundo casamento, que naquela época era permitido, embora Deus nunca pensou que fosse assim, mas era permitido em Israel. E Boaz teve um filho, e esse filho dá aqui a impressão que está apontando para Jesus Cristo, sem dúvida, e está dizendo, Ele restaurará a tua alma e proverá a tua velhice. Deus quer fazer isso conosco. Se estamos dispostos a fazer uma atitude, uma decisão de confiança, tal quanto esta Ruth fez.
Você crê que Deus pode resgatar a sua vida independente de onde esteja? Nós temos visto muitas pessoas que estão profundamente caídos, mas muitos desses que a gente conhece, eu poderia citar, mas claro que não vou citar nomes, são pessoas que carregam o orgulho do seu passado perdido. Tomaram muitas decisões erradas, mas não são capazes de anular tudo aquilo, dizer: Senhor, eu trago diante de Ti os meus erros, eu trago diante de Ti o meu fracasso, eu trago diante de Ti a minha vida como está. Trata-me, Senhor, como tem que ser, como resgatador, como salvador. E sem dúvida, se alguém chega com essa atitude tão profunda como foi a de Ruth, de largar tudo e dizer: este é o meu Deus, este é o meu povo, eu quero ter esta comunhão com aqueles que amam a Deus. Eu quero ter essa comunhão com o meu Deus e com o seu povo. Essas pessoas que consagram a sua vida desta maneira terão a restauração da sua alma. E aqui dá também a direção do futuro, da eternidade, porque depois dá o descendente de Davi a Jesus Cristo. Como Deus pegou esta mulher, Ruth, moabita, estrangeira, cancelou todos os seus pecados, cancelou até a maldição do seu próprio povo e trouxe Ruth e colocou na genealogia de Jesus. Como é possível a restauração ser tão profunda que venha servir para seguir aquela genealogia do nascimento do Salvador? Deus quer realizar algo muito profundo na sua vida. Mas precisa examinar onde foram as decisões que te afastaram, que te levaram para longe, que te levaram a fracassos. E não temer os fracassos, porque o resgatador é poderoso para restaurar a alma e prover para a tua velhice a segurança em toda a vida e para toda a eternidade, porque este era o descendente que traria luz ao mundo, traria salvação ao mundo. Desse veio Jesus, dessa descendência veio Jesus. Deus trata conosco hoje e, sem dúvida, eu creio que o Espírito Santo de Deus está falando ao seu coração, como falou ao meu, como tem falado ao meu coração. E eu gostaria que você pensasse mais, lesse outra vez esse livro todo e percebesse como Deus oferece a você resgate. Independente da crise, independente do fracasso, Deus pode trazer no final grandes vitórias. Faça isso, creia, confie. Tome as decisões que Ruth tomou com muita firmeza, um compromisso sério com os mandamentos, com aquilo que a Bíblia no Novo Testamento nos ensina sobre vida com Deus, sobre vida em Jesus. Um compromisso tão sério como Boaz e como Ruth, cumprindo tudo aquilo que o Senhor queria deles, com fidelidade, com desejo de ter uma vida restaurada. Não sei quais são as lembranças, quais são as coisas que se passam em sua mente, quais são os fracassos que se passam em sua mente. Mas Jesus Cristo está à espera daquele que tem o desejo e daquele que tem a coragem de dizer: eu deixo tudo para trás e eu me entrego totalmente a Ti. Faça isso agora. Faça isso nesta noite. Que Deus realmente os abençoe. Amém.